Estamos de volta, galera. Continuando então, vamos falar sobre a cultura erudita ou a cultura de elite. Bem, a arte, ela sempre foi muito introduzida para explicar a cultura, tá? E para ajudar a promovê-la também, ok? A arte, pessoal, ela vai ser um dos principais assuntos, um dos principais critérios que vão mover essa cultura erudita aí, tá? E aí, infelizmente, a gente vai ter uma elitização dessa arte, né? O que é arte? Muitas coisas podem vir à cabeça, né? Mas, basicamente, as formas mais populares de arte são as pinturas, o teatro e a música, tá? Essas são as formas mais populares da arte. E essa arte, pessoal, ao longo de toda a formação da sociedade, e até mesmo nos dias de hoje, tá? Ela é elitizada, tá? E como eu posso explicar para você que ela é elitizada? É bem simples, tá? Vamos lá. Quanto custa um ingresso para um museu? R$ 10? R$ 5? Vai, num museu caro? R$ 30? Beleza. Dá para pagar, né? Você vai lá, vai ver peças de artes antigas, né? Algumas históricas, vai ver ali alguns artefatos arqueológicos, né? Dependendo do museu que você vai, enfim. Agora, se você quer ver arte, tá? Você quer ver obras de arte atuais, de pessoas que estão vivas, né? Aí você não vai num museu, você vai numa exposição de arte. Bom, vamos começar pelo seguinte fato, tá? Várias exposições de arte, elas não têm ingresso à venda, né? As pessoas que já são compradoras de arte, elas são convidadas a ir nesses locais, né? Para elas avaliarem e talvez até fazerem a aquisição dessa determinada arte. Então vejam que o mero mortal, né? O ser humano, comunzão, pobrão, que anda de trem, ele não tem os recursos para frequentar esse ponto. Estamos falando de pintura. Música, né? Hoje a música, ela popularizou-se, né? Fico muito feliz por isso, inclusive. Não que não existisse música no mundo popular antigamente, né? Sim, existia música nas tabernas, nos pubs, né? Mas quando a gente fala de, por exemplo, artista famoso da música, a gente pega pessoas do século XX para cá, né? Você não conhece nenhum cantor, ou se conhece, eu te garanto que você não conhece 5 cantores famosos, importantes do século XIX para trás. Por que você não conhece, pessoal? Porque eles não eram famosos. Eles eram conhecidos numa classe social que, por ser tão elitizada, era muito pequena, né? A nobreza vai conhecer, sim, uma cantora de ópera muito famosa. Mas se você fala o mesmo nome dessa cantora de ópera no meio das ruas, vão falar, quem? Nunca ouvi falar na vida. Né? Então a música ela era muito elitizada, né? As orquestras, né? A própria ópera, né? Ela era ligada somente à alta burguesia e à nobreza, né? Até hoje, pessoal, quando a gente fala de orquestra, quando a gente fala de ópera, a gente tá ligando diretamente esse tipo de arte, esse tipo de cultura a dinheiro, tá? Eu sou um pouco fã, tá? Desse tipo de música clássica, né? Gosto bastante. E vou dizer para vocês, tá? As 3 vezes que eu participei de concertos, né? Um foi de orquestra e 2 foram de ópera, foi porque eu ganhei o ingresso, ok? Se fosse para pagar, eu teria condições de pagar, mas aí provavelmente eu não ia conseguir tomar o que eu gosto de tomar no meu dia a dia e não ia conseguir comer o que eu gosto de comer no meu dia a dia, tá? E por último, o teatro, né? Mais um sistema de cultura muito elitizado também. Sempre foi ligado à alta burguesia e à nobreza e até hoje, pessoal,
faz exposições, apresentações com ingressos que não são acessíveis a boa parte da população, tá? Isso é uma grande pena, né? Porque o teatro, ele não só serve como entretenimento, pois você hoje tem inúmeras peças de teatro, né? Divertidas, né? Inebriantes, mas você também tem peças de teatro históricas, né? Compostas pela literatura lusitana, brasileira, de outros países, né, latinos ou até mesmo dos Estados Unidos, e ela acaba sendo também priorizando, né, a elite, né? Não é qualquer um que consegue ver o Fantasma da Ópera, porque o ingresso é muito caro. Não é qualquer um que consegue ver o musical do Rei Leão, porque o ingresso é muito caro. Tá? Então, esses aí são os principais exemplos, tá, do que seria essa cultura erudita, essa cultura de elite, tudo bem? A escola, ela vai ter até um papel, pessoal, muito importante nesse ponto aí, porque por se tratar de instituições de educação, elas acabam fazendo muitas parcerias com várias dessas instituições de arte, né, e introduzindo um pouquinho o aluno, né, dentro desse mundo, certo? Nos colégios onde eu trabalho, por exemplo, é muito comum as turmas de ensino médio irem assistir o Cortiço, Inês, né, A Megera Domada e tantas outras obras aí da literatura brasileira que compõem a grade do ensino médio, né? Bem, após tudo isso ser observado, vai ficar bem óbvio, tá, que a cultura, ela pode se tornar uma indústria. E como que ela pode se tornar uma indústria? É bem simples. Você vai numa peça de teatro sobre os 12 trabalhos de Hércules. E aí você vê o cara lá com uma armadura reluzente, uma espada linda nas mãos. E aí eu olho para aquela espada, eu sou um empreendedor, e aí eu penso o seguinte, cara, vou fazer uma espada não igual a que o Hércules está usando ali na peça, né? Mas vou fazer uma espada parecida com essa e vou colocar para vender aqui na frente do teatro. Ah, eu te garanto que vai ter pessoas de todas as idades querendo comprar essa espada, pessoal. Indústria da cultura, né? A cultura das massas, pessoal, ela vai envolver formas de levar a cultura que são acessíveis, né? Então você pode ter o rádio, a televisão, ela é o must, assim, da cultura das massas. Desde mais ou menos 1960, 70, até os dias de hoje, tá? A televisão ainda não perdeu para a internet, mas está muito pertinho de perder, tá? E aí, através desse acesso que você tem ali na casa da pessoa, e não de uma pessoa só, né? Mas de milhões ou bilhões de pessoas, de forma simultânea, você consegue gerar ideias, você consegue gerar, inclusive, desejo de compra, né? Basta eu colocar o carrão do galão da novela e no comercial da novela eu coloco um comercial daquele carro. Nossa, eu vou comprar o carrão do galã. Basta eu colocar uma belíssima atriz da novela tomando um refrigerante, mostrando a latinha para a câmera, que provavelmente vai me dar uma vontade danada de beber não qualquer refrigerante, mas aquela latinha de refrigerante, tá? Isso aí, pessoal, vai mudar a forma como o ser humano ela vê os produtos e vai mudar, inclusive, o desejo que o ser humano tem por determinados produtos, tá? Vamos dar uma lidinha aí nesse texto que está aí embaixo para a gente entender melhor como é que é essa indústria cultural, tá? A indústria cultural e os meios de comunicação de massa penetram em todas as esferas da vida social. No meio urbano ou rural, na vida profissional, nas atividades religiosas, no lazer, na educação, na participação política. Tais meios de comunicação não só transmitem informações, não só apregoam mensagens.
Eles também difundem maneiras de se comportar, propõem estilos de vida, modos de organizar a vida cotidiana, de arrumar a casa, de se vestir, maneiras de falar e de escrever, de sonhar, de sofrer, de pensar, de lutar, de amar. Mostra pra gente, pessoal, o que falamos no começo da aula, a influência que a cultura tem na cabeça das pessoas, né? Essa cultura, ela vai acabar gerando também um outro critério, né? Se a gente está falando que essa cultura de massas, essa indústria cultural que atinge milhões ou bilhões de pessoas de maneira simultânea, ela também pode gerar um problema, né? O problema que ela pode gerar é alienação, o domínio sobre a sua cabeça, porque, afinal de contas, quando eu lanço aquela caixa de madeira com um vidro, aparecendo um ser humano ali dentro, fazendo um monte de coisas, eu fico admirado. E para mim, naquele momento, aquilo é verdade. E com o passar do tempo, eu vou acabar compreendendo que aquilo é uma verdade. Muitas pessoas acabam não questionando a informação que chega até elas, né? Vamos dar um exemplo aí ótimo. Você, provavelmente, pela idade que eu acho que você tem, você não vai compreender tanto, tá? Eu era muito pequenininho quando passavam os comerciais de cigarro na televisão. E eles passavam muito, pessoal. Eu me lembro que uma determinada marca de cigarro, ela tinha uns comerciais assim, com uma fotografia belíssima, né? No meio do oceano ou em canyons majestosos assim, e aí o cara tirava um cigarro, o vento batendo no cabelo, ele olhava assim, né? Ponto final. Olha que legal, vou comprar um cigarro porque eu vou me sentir que nem esse cara no meio do oceano fumando. Olha o que eu tô passando pro consumidor. Fume. Você vai se sentir feliz. Aí o que os governos do Brasil que se seguiram, eles viram? Poxa, fumar faz mal. Só que fumar gera muito dinheiro para a economia brasileira. A gente não pode cortar o cigarro. Então vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma política pública de conscientização? Pode fazer comercial de cigarro, mas no final vai ter que colocar lá uma listinha dizendo: o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer, fumar causa impotência sexual, fumar causa tantas coisas, né? Você não vê mais comercial de cigarro hoje em dia, né? Você vê uma diminuição do número de pessoas que fumam hoje em dia, né? Então percebam que o impacto pessoal que essa indústria cultural gera, ele é muito grande, ele influencia a vida das pessoas, tá? A TV de tela plana que está na sua casa, imperceptivelmente, já te influenciou, te influencia e ainda vai te influenciar por muito tempo, tá? Essa é a indústria cultural, né? Então, como a gente fala, né? Ela pode passar para você visões muito boas, mas ela também pode gerar essa questão da alienação, da dominação, né? E do lance de te passar uma mentira, uma inverdade que para você vai acabar sendo uma verdade, tá? Bem, a questão da ideologia, ela também vai ser muito tida dentro desses parâmetros aí, né? A gente já citou esse chamado falseamento da realidade, né? Que te dar a compreensão de que aquilo é maravilhoso, que é belo, que você vai se sentir feliz, quando na verdade não é bem assim, né? E a questão da ideologia, ela também vai estar bastante presente aí dentro dessa indústria cultural, né? Se a gente pega os filmes, se a gente pega, por exemplo, as próprias novelas, né? A gente vai perceber que a gente vai ter ali uma sardinha sendo puxada sempre para o lado ocidental, né? Basta a gente pegar os próprios super-heróis, né? Eu cito muito esse em sala de aula, né? O Capitão América. O Capitão América, ele foi criado
ali depois da Segunda Guerra Mundial, mas ele viveu na Segunda Guerra Mundial, né? Então, quem é o inimigo do Capitão América? Os nazistas, né? Aí o que eu faço? Eu crio uma instituição social chamada Hydra, que faz uma reverência, né, Heil Hydra, parecida com Heil Hitler, né, tida lá na Alemanha nazista, e aí o Capitão América combate esse nazismo, e aí ele ganha a Segunda Guerra Mundial. E agora, quem é o inimigo do Capitão América? Eu pergunto, quem era o inimigo da América depois da Segunda Guerra Mundial? A União Soviética. Veja todos os quadrinhos do Capitão América, veja todos os filmes do Capitão América, veja todas as histórias envolvendo o Capitão América. Todos os vilões têm características étnicas, linguísticas russas. Eu estou impregnando para você a questão ideológica de que socialismo é ruim, ó, é o vilão. Capitalismo, América, é o bonzinho, é o galã. Então, além da gente ter essa influência no cotidiano, vamos ter também uma influência, né, ideológica sendo gerada por essa indústria da cultura, tá? Vamos fazer mais um breve intervalo e a gente volta já já, gente.